Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nós para mais uma aula, certo? Matemática. Hoje a gente vai falar de polígonos, certo? E como se calcula o número de diagonal de um polígono. Bem como a gente entendeu o que é uma diagonal, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos entender o que é um polígono, né? O que é um polígono? Polígono é uma linha poligonal simples, fechada, formada por segmentos de retas consecutivos e não colineares, certo? Então, o que seria um polígono, né? O polígono seria uma espécie de uma figura, como essa daqui, ó. Só que essa figura aqui, ela é formada apenas por segmentos de reta, tá aqui, ó. Temos aqui, ó, um segmento de reta. Temos aqui, ó, outro segmento de reta. Nós temos aqui outro segmento de reta, outro e outro, certo? Só que esse segmento de reta aqui são fechados. Então, o polígono, ele é formado por uma linha, ele é formado por segmentos de retas consecutivos, certo? Fechados, não colineares e fechado, certo? Magno, eu posso dizer que isso aqui é um polígono? Não. Essa figura que eu fiz não é um polígono. Por que que não é? Porque ela é uma linha aberta. Ela não é um segmento de reta, certo? Magno, isso aqui que você desenhou é um polígono? Não. Mas ela não é formada por segmento de reta, mas ela não é fechada. Se eu traçar outro segmento de reta aqui, ó, fechando, tá certo? Se eu traçar um outro segmento de reta aqui fechando, aí sim, esse aqui seria um polígono, tá ok? Então, um polígono é formado por segmento de retas, certo? E é fechado. Os polígonos, eles são divididos em dois grupos. Nós temos os convexos e os côncavos. Polígono convexo, o que é? Ó, os polígonos convexos são aqueles que vão se caracterizar simplesmente por, se eu pegar qualquer dois pontos aqui dentro e ligar um para o outro, eles vão estar o quê? Sempre dentro do polígono, sempre, não importa. Qualquer dois pontos que eu traçar aqui, ó, vai ficar algum pedaço fora? Não, então é um polígono convexo. Qualquer dois pontos que eu traçar aqui dentro, que eu ligar, o segmento de reta que eu construir vai ficar sempre aqui dentro, não vai sair. Já os polígonos côncavos, certo? O que é que acontece? Pode ser que se eu pegar dois pontos aqui dentro, certo? Como é o caso daqui, ó, dessa figura. Eu peguei o ponto S e o ponto T. Tracei o segmento de reta ligando eles dois. Aí, o que foi que aconteceu? Ficou um pedacinho aqui, ó, do segmento de reta, ficou fora do polígono. Então, isso vai caracterizar um polígono côncavo. Tá ok? Mas basicamente a gente estuda os polígonos convexos. Os polígonos, gente, eles vão ser nomeados, eles vão receber o nome de acordo com o número de lados, certo? Ó, se eu tiver um polígono com três ângulos, certo? Ou três lados, é o triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis, hexágono. E por aí vai, certo? Então, o que vai determinar o nome do polígono vai ser exatamente o número de lados que ele possui, tá ok? No livro de vocês, certo? Vocês vão ter essa tabela aqui, ó, com essa relação, beleza? Vamos lá. Número de diagonal. Primeira coisa, vamos entender o que é uma diagonal. Diagonal de um polígono é o segmento determinado por dois vértices não consecutivos. Magno, explica isso pra gente. A diagonal vai ser o quê? Vai ser o segmento de reta, pessoal, que vai ligar dois vértices não vizinhos. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo, ó, o vértice A e o vértice D. Observe que foi traçada uma linha, ó, ligando o D para o A, ligando o A até o D. O nome dessa linha é
diagonal, tá certo? Isso aqui é a diagonal. Magno, eu posso traçar uma linha ligando o A e o C? Pode. Como é que vai se chamar essa linha? Diagonal. Vai ser a diagonal, certo? Magno, eu posso traçar uma diagonal ligando o A e o B? Não, porque isso aqui, ó, se eu traçar uma diagonal aqui, vai coincidir com o lado. Não será uma diagonal, tá certo? Então, os vértices eles não podem ser consecutivos, não podem ser vizinhos. Magno, eu posso traçar uma saindo do B e indo até o E? Com certeza eu posso, ó. Não tem problema. Eu posso traçar uma saindo do B e indo até o D? Também eu posso. Eu posso traçar uma saindo do B e indo até o C? Não, porque isso aqui vai coincidir com o lado, certo? Então, a diagonal dessa figura aqui com 5 lados, que é chamado de pentágonos, certo? Vão ser essas aí. Tem como a gente calcular o número de diagonal de um polígono, certo? Sabendo o número de lados. Para isso, nós vamos adotar essa fórmula aqui, ó. N vezes... Isso aqui é vezes n menos 3 dividido por 2. O que é esse n? É o número de lados. N, número de lados. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber quantas diagonais esse pentágono possui, eu iria fazer o quê? Ó? D seria igual a pentágono 5 lados, a 5 vezes, aí eu coloco dentro do parêntese, 5 menos 3 dividido para 2. Magno, esse 5 é esse mesmo aqui? Exatamente, não é o mesmo n? Aí é só fazer a conta, ó. 5 menos 3 vai dar igual a 2. Então, vai ser 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2 vai ser 5. Então, o pentágono ele vai ter o quê? 5 diagonal. Magno poderia ter cortado logo esse 2 com esse e sobrar só o 5? Poderia também, certo? Não tem problema. Ganhava tempo, certo? Então, para mim saber quantas diagonal um polígono possui, basta eu aplicar essa fórmula. Magno, por que é o número de lado menos 3? Simplesmente, esse 3 aqui, ó, é consequência disso, ó, que eu vou... Para mim saber o número de lados, eu vou precisar tirar 3, seriam esses 3 vértices aqui, tá certo? É como se eu tirasse os 3 vértices, certo? O vértice de onde sai a diagonal, o vértice e os outros dois que são adjacentes a ele, ou que são consecutivos a ele, certo? Poderia entender dessa forma. Claro que existe uma demonstração bem prática, bem mais eficaz e fácil compreensível, mas aqui a gente não vai entrar nessa questão. Agora, tá ok? Então, nós temos... Marcos, você poderia nos dar outro exemplo? Claro, vamos supor que eu quisesse saber quantas diagonal tem um polígono de 6 lados. O n seria quanto? 6. Então, ficaria o quê? Ficaria... deixa eu apagar aqui, para poder a gente não misturar. Eu quero saber agora quantas diagonal tem um polígono de 6 lados. Muito simples, vamos lá. Polígono de 6 lados. Ficaria o quê? D de diagonal seria igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Magno, esse 3 sempre vai ter, sempre. Esse 2 também. Isso aqui vai ser igual. Esse 6, como está fora, eu vou repetir e vou resolver logo o que está dentro do parênteses. 6 menos 3, 3. Então, vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, um polígono de 6 lados, que é o hexágono, ele vai ter 9 diagonais.
Espero que vocês entendam, compreendam, certo? E façam a atividade com bastante atenção. Tá ok? Valeu e até a próxima.